Fala pessoal, Sapatinho aqui para trazer para vocês o super resumo da série Pokémon com os primos, que a gente acabou de terminar nesse último domingo. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse projeto, né? Ou seja, os 6 players e vocês aí, os espectadores e todos que participaram das lives e comentando no YouTube. O meu projeto era para ser mais curto que isso, mas a gente ficou aí quase 3 meses jogando. E a partir de agora, então, eu vou lançar para vocês tudo o que aconteceu na série no meu ponto de vista e coisas que talvez eu não tenha verbalizado jogando, mas que agora eu vou trazer para vocês como estratégias e pensamentos. E antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se quiser. O like e o comentário de vocês é muito importante para mim, é realmente muito importante mesmo, tá? Valeu, galera! Agora, começando o jogo, no primeiro episódio a gente teve ali, né, a gente ditou ao vivo as regras que iam estabelecer o jogo, que seria uma, entre aspas, speedrun monotype, ou seja, cada jogador teve sorteado um entre os 9 elementos possíveis de serem capturados até Pilter. E com esse único elemento, chegar até a liga e vencer a liga. Quem vencesse primeiro, levava a taça, né? Foi aí que eu acabei caindo com o elemento água. Inicialmente, o elemento água não é um grande desafio, levando em consideração que o primeiro ginásio é tipo pedra e ainda por cima, né, os pokémons do Brock tem o elemento terra também, ou seja, qualquer Water Gun é hit kill. Então, o meu plano foi só seguir em frente e ia planejar depois. Ali, quando eu estivesse chegando na Mist, eu ia começar a planejar de fato o que eu ia fazer. Então eu teria aí pelo menos umas 2 semanas para pensar num time, numa estratégia para chegar até o final o mais rápido possível. Então eu me direcionei a Viridian, fazendo todas as missões, falando com todos os NPCs, a fim de conseguir o máximo de itens possíveis e batalhas possíveis para upar o meu level. Porque tendo elemento água, eu não conseguiria capturar um Pokémon tão cedo assim. Adentrei na floresta de Viridian. Tive a grande surpresa de que o R-Binoto já estava em Pilter, mas como ele era o elemento fogo, eu não me preocupei tanto, porque ele teria uma certa dificuldade para vencer o primeiro ginásio. Então, fiz não tão rápido a floresta de Viridian e cheguei em Pilter. O nosso colega Quirrell, o Nicholas, ele estava com o elemento Poison. Então, para ele foi tão fácil quanto para mim, porque Bulbasauro tendo um Vine Whip como ataque de planta, também é hit kill em Geodude e Onix. Ele acabou ganhando por primeiro do ginásio. E eu acabei ganhando no segundo. E nas regras da época, quem ganhasse o ginásio primeiro desafiaria em PVP quem ganhasse por segundo. E assim vai, terceiro, quarto e quinto e sexto. Então, o primeiro PVP da série foi eu, elemento água, contra o Nicholas, elemento Poison, que já estava com 2 pokémons. Ele tinha um Ariados e já tinha um Ivysaur. Não precisou nem clicar com o Ariados, porque o Ivysaur usando Sleep Powder e depois Vine Whip ou Absorb já acabou comigo, né? Meu Wartortle não deu nem pro cheiro. Mas isso aí já era esperado, né? Os primeiros PVPs seriam mais difíceis dependendo da tipagem do meu oponente. Seguindo então em direção a Emmett Moon, eu me dei conta, né, a gente se deu conta jogando de que eu poderia comprar o Magikarp naquele centro Pokémon ao lado da caverna, e eu nem tinha me dado conta quanto a isso. E o pior de tudo é que eu comprei o Magikarp para treinar ele, não lembrava o quão difícil era treinar um Magikarp. Então, eu atrasei muito o meu desenvolvimento até desafiar Mist, porque além de eu estar com um Magikarp meio ruinzinho, eu tinha só um Wartortle para ganhar de todo mundo, porque o Magikarp começa com Splash, até conseguir Tackle, demorou bastante. Dito e feito, demorei um pouco para passar da Emmett Moon, mas demorei mais ainda em Cerulean. Quando eu cheguei em Cerulean, para poder manter a história e treinar mais os meus Pokémons, eu tive que subir até a casa do Bill. Lá, eu desafiei o Gary e perdi uma vez, porque só tinha um Wartortle e um Magikarp. Treinei o Magikarp, perdi meu tempo para ele aprender o Tackle, e aí eu me dei conta que o Magikarp, mesmo com um golpe físico, ele continua horrível. Ele não conseguia ganhar de Pokémons com metade do level dele. Então, não serviu de muita coisa. Eu continuei treinando ele, mas eu deveria não ter feito isso, porque no final das contas eu troquei esse Magikarp, então eu acabei focando mais no meu Wartortle, dei uma treinadinha no Magikarp para chegar a um Gyarados e eu não consegui chegar num Gyarados. Eu queria chegar com Gyarados para desafiar Mist,
Mas não deu, de tão ruim que era o Magikarp. O R Binotto do tipo fogo, o Charmeleon conseguiu ganhar da Misty e eu ainda não tinha ganho. A consequência foi que eu consegui desafiar a Misty, penei pra ganhar dela. Eu deveria honestamente ter usado itens como Potion, Super Potion, Revive, mas eu fui orgulhoso e me atrasei. Nessa altura do campeonato, eu já estava em terceiro ou quarto colocado na speedrun. Mas passei a Misty e segui minha jornada. Ali em diante, facilitaria um pouco as coisas para mim, porque em Vermilion, eu poderia capturar um Tentacool com uma Old Rod que eu conseguia na cidade. Foi aí que eu tive a ideia de capturar um novo Magikarp. E isso me fez pensar que, olha o tempo que eu perdi. E o meu grande desafio nem tinha começado, porque o terceiro ginásio é do tipo elétrico. Na minha cabeça, esse seria o grande desafio. Então, eu capturei um Tentacool razoável, eu tive a sorte de conseguir um Magikarp Adamante bom, eu só precisava treinar eles de novo. E lá se vai mais um tempo treinando. Eu sabia que nesse ponto eu teria um pouco de atraso para treinar meus pokémons, até porque o elemento elétrico é super efetivo vezes 4 no Gyarados. E vezes 2 já normalmente é um probleminha dos meus outros pokémon. O problema é que eu deveria ter chego por primeiro nessa cidade, no máximo por segundo, e não era a ocasião. Então eu tive que, fazer o máximo que eu pude para desafiar o terceiro ginásio e avançar logo. Nessa altura do campeonato, o R Binotto já estava em Celadon, lá no quarto ginásio, dando uma rushada histórica. E o nosso Bugcatcher Dozão já tinha ganho no terceiro ginásio, assim como o Nicholas. Ou seja, eu estava bem atrasado. Eles estavam cruzando a caverna dos Diglets para fazer as missões para avançar até o Rock Tunnel. E eu não tinha nem começado a desafiar os NPCs do terceiro ginásio. Bem, treinei, fiz o máximo que eu pude, finalmente desafiei o Little Surge e, por incrível que pareça, foi muito mais fácil do que ganhar da Misty. Nessa altura do campeonato eu já comecei a me motivar de novo de que eu poderia superar os guris, até porque eu teria uma certa velocidade para passar da Diglett Cave com meus elementos água e depois o Rock Tunnel. Enfim, eu tive que desafiar o Nicholas de novo. O R Binotto e o Dozão foram primeiro e segundo, e o Nicholas foi o terceiro a ganhar do terceiro ginásio. Então, vocês já podem parar para pensar, né? Eu perdi em Pewter, eu perdi em Cerulean para ele, e agora eu estaria tentando não perder de novo. Que foi que eu tive sorte, porque o meu Gyarados já tinha aprendido Ice Fang, conseguiu congelar no primeiro turno o Venusaur do Nicholas, me dando uma vantagem absurda. Ali eu já estava mais parelho, porque eu já tinha mais pokémons, e então eu já tinha emparelhado a questão de números. E foi ali a minha primeira vitória sobre o Quirrell. Dali em diante, eu me motivei. Fiz a torre de Lavander e depois me direcionei a Celadon para poder ganhar da equipe Rocket depois da Erika e voltar para Lavander pegar a Pokéflauta. Aí foi o grande salto que eu tive na jornada, porque os meus pokémons já estavam treinados, o Nicholas deu uma empacada na história pelos horários dele e o R Binotto demorou um pouco para capturar os pokémons dele. Então foi aí que eu tive a próxima etapa, que já era planejada. Capturar o resto do meu time com a Super Rod. Por algum motivo em Kanto, a gente consegue a Super Rod antes da Good Rod, o que pra mim foi uma grande vantagem. A Good Rod fica lá em Fuchsia, no quinto ginásio, enquanto a Super Rod fica naquela rota entre Vermilion e Fuchsia. Com a Super Rod eu consegui capturar o resto do meu time level alto, porque a Super Rod me traz Pokémons level 40. Então isso foi um facilitador tremendo pra mim. Eu demorei um pouco pra capturar eles, porque eu precisava das habilidades corretas. E isso acabou me prendendo um pouco. Nessa altura, eu já estava na frente. Basicamente na frente de quase todo mundo. O R Binotto e o Dozão já tinham chego em Fuchsia. Mas eu estava logo ali. Tendo que me demorar um pouco para conseguir meu último Pokémon, Quagsire, que eu só conseguiria na grama à noite. Nesse episódio, a gente decidiu mudar o estilo do PVP. Como nós tínhamos muitos atrasos na gameplay de metade dos nossos colegas, a gente não estava se enfrentando com tanta frequência. Então a gente começou a se enfrentar toda vez que se cruzasse numa rota. Ali, eu tive uma certa supremacia. Eu ganhei no PVP de todo mundo que eu cruzava e fiquei totalmente confiante com o meu time. O que, no final das contas,
não seria bem assim no PVP, mas logo a gente chega lá. Finalmente consegui meu Quagsire e entrei na Safari Zone. Na Safari Zone eu só precisava conseguir um Surf, porque com o Surf eu conseguiria aplicar as técnicas nos meus Pokémons aquáticos, que alguns nem tinham golpe de água ainda. A exemplo do Lanturn, que não tinha golpe aquático no level 40. Mas enfim, rushei, peguei o Surf, apliquei nos meus Pokémon e fui desafiar o Koga sem pensar duas vezes. Eu precisava ganhar dele o quanto antes para eu chegar em Saffron o quanto antes. Eu precisava encostar nos outros guris. Então foi o que eu fiz. Ganhei do Koga rapidamente, corri para Saffron, fiz toda a Silph Company, desafiei a Sabrina e corri até Cinnabar, porque quando eu ganhei da Sabrina, o R. Binotto e o Marcos Dawson já estavam terminando a mansão Pokémon, indo desafiar o ginásio de Cinnabar. Eu não fiz o caminho de Fuchsia a Cinnabar por causa das cavernas. Eu fui a Pallet e desci até Cinnabar. Não batalhei com ninguém nesse meio do caminho. Deixei pra lá. Corri, cheguei pra ver a batalha deles, que foi uma batalha épica, onde nosso Bugcatcher mostrou que o time dele estava extremamente competitivo e começou a nos assustar um pouco. Mas até ali eu era elemento inseto contra o elemento fogo. Eu tinha muito mais vantagem do que os dois nisso. E eu precisava ganhar o quanto antes para chegar o quanto antes em Viridian e desafiar o Giovanni, que é um ginásio elemento terra. Eu também tinha vantagem. Então eu corri, puxei, desafiei o ginásio de Cinnabar para poder desafiar então o Blaine no entre aspas segundo ginásio de Cinnabar, que era nas cavernas da Siphon Islands. Ganhei dele primeiro que todos, corri para Viridian e fui enfrentar o Giovanni. Que ginásio longo! Mas, no final das contas, eu acabei ganhando antes que o Marcos Dawson. Nessa altura do campeonato, o R. Binotto não tinha desafiado ainda o Blaine, e eu e o Marcos Dawson estávamos competindo para ver quem chegava primeiro na liga. Tava pau a pau. Nós ganhamos quase juntos, acabamos o episódio, respiramos um pouco e, enfim, chegamos para o último episódio, a última parte da série, que era entrando na liga e desafiando ela. Nessa parte, o Marcos ele saiu um pouquinho na minha frente, porque eu tava configurando a live, ó. Não é choro, galera, é verdade. Só que isso não era o problema. O problema era desafiar a liga, então eu fiquei bem tranquilo. Eu subi em direção à caverna da liga, eu explorei a caverna bonitinho, peguei alguns Rare Candy pra poder me ajudar depois, futuramente, caso eu precisasse. E acabei precisando. Chegamos na liga. Como a gente tinha se cruzado na caverna, a gente esperou pra batalhar no Red Carpet, ali da Liga Pokémon. Não deu outra, galera. Quase consegui tomar a frente, mas o time do Dozão estava extremamente competitivo. Não tem como ganhar. Ele tinha um Fortress que sujava o campo, ele tinha um Venomoth e uma Butterfree com Sleep Powder. Os Pokémons dele tinham Swords Dance, Agility, Bottom Pass. Era um time com várias ferramentas para counterar outros times. Então, o meu era muito pouco preparado em comparação ao dele, que naturalmente ganhou esses golpes. Os meus eu deveria ir atrás de aplicar eles, Move Relearner ou coisas parecidas. E não foi o caso, enfim. Parabéns, Matheus, por formar um ótimo time. Agora seria a grande verdade. Quem ia ganhar primeiro da liga? Eu, malandramente, quis voltar para Celadon, para no supermarket deles comprar um monte de X Special Attack e X Attack, porque na minha cabeça, esses itens eu quase nunca usei na vida, pessoal. Na minha cabeça eles maximizavam o stats que a gente usasse. Então um X Attack, um X Special Attack iriam maximizar esses status dos meus Pokémons. Essa era a minha ideia. Voltei para a liga. Como os meus levels estavam bem abaixo dos da liga, isso seria fundamental. Comecei. Quando eu cheguei na Agatha, eu me dei conta que eu tava com Dodu e não com o meu Starmie. Meu Starmie seria muito importante porque ele ia ser mais rápido que muitos Pokémons ali com levels bem mais altos que eu. Foi aí que eu me desesperei, porque nessa altura, por algum motivo especial da natureza, o Bugcatcher já estava desafiando o Lance. E eu não ia conseguir passar da Agatha. O pior de tudo é que
essa IA maldita desses NPC começou a usar golpes que não funcionavam no Dodu level 20. Um Haunter level 50 e poucos não ganhou de um Dodu level 20. E eu tive que ir até o Lance pra perder, pra poder pegar o meu Storm de volta. Porque mesmo assim, eu não conseguiria vencer o Lance sem meu Storm. Não conseguiria nem vencer o Gary depois. Voltei, peguei meu Storm e fui dar uma upadinha de level rápida, porque nessa altura também o Dozão tava perdendo pro Lance. Então a minha esperança é que ele perdesse pro Lance e a gente voltasse da estaca 0. De novo, pau a pau. Quando eu tava upando os meus pokémons na caverna pra usar os Rarecan pra poder entrar de novo na liga, eu recebo o anúncio patife de que o Marcus Dawson tinha vencido o Gary. Eu não sei como. Haja Full Restore, Max Potion, Max Revive para conseguir ter vencido com um Monotype inseto. Parabéns pela eficiência, Matheus. Então, eu, desmotivadíssimo, ainda tinha que vencer a liga. Upei meus pokémons e entrei. Entrei para desafiar a liga, fui, batalhei contra a Lorelei, depois contra o Bruno, aí veio a Agatha, veio o Lance, depois o Gary. Não foi fácil. Eu tive, inclusive, que dar uma coladinha pra ver qual que era a ordem dos pokémons do Gary, pra eu poder chegar com o pokémon certo pra desafiar ele, porque tava difícil. Os levels, a essa altura, já tava 10, 14 levels mais altos que os meus pokémons. Então eu precisei dar uma colada pra poder vencer. E, no final das contas, me sagrei campeão da liga, ficando, então, em segundo lugar na série. Foi uma série divertidíssima, que, como eu já disse, demorou aí quase 3 meses. E eu fico ansioso para que o resto termine também. Eu já vou sagrar como o terceiro colocado a RBNoto pela distância dos demais. Mas seria muito interessante se a gente conseguisse fazer uma segunda temporada em Johto. Mas veremos, emoções para os próximos capítulos, tá? Muito obrigado, galera, que acompanhou a série, que assistiu esse resumão. Ficamos aí para mais conteúdo. Até mais. Tchau.